Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na comunidade cristã Nova Vida, eu e a minha esposa, nesta noite, para celebrarmos este culto de adoração a Deus, embora a igreja esteja vazia, mas contudo a presença do nosso Deus está neste lugar. Porque a própria palavra de Deus diz que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ali Ele estaria. E nós cremos que Ele está presente aqui. Nós vamos orar ao nosso Deus e entregar tudo nas suas mãos, porque é por Ele, para Ele, que nós estamos aqui no nome de Jesus. Pai bendito, Deus Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus querido, por esta rica oportunidade, ó Deus, em meio a toda esta situação de pandemia que estamos passando, ó Deus Todo-Poderoso, para falarmos da Tua palavra, Senhor, Deus querido, para pregarmos o Evangelho de boas novas, ó Deus querido, para anunciarmos, ó Deus Todo-Poderoso, em alto e bom som, que Jesus Cristo, nosso Senhor, está vivo, ó Deus querido. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele é o nosso advogado fiel, Senhor. Te agradecemos, ó Deus querido, pela vida, pelo dom da vida, Senhor amado. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, ó Deus tem nos protegido, tem nos livrado do mal e do perigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome, Senhor. E entregamos tudo a Ti, Senhor amado, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, louvor, adoração. Ó Deus querido, não há outro Deus, nunca houve, nunca haverá Deus igual ou semelhante ao Senhor, ó Deus querido. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Perdoa o meu pecado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, Deus querido. Perdoa os pecados desta nação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido e santo, está a nossa terra, Senhor. É o clamor que clamamos a Ti, Senhor, Deus querido. Ó Deus, que temos clamado nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, porque, ó Deus querido, nós estamos vivendo, ó Deus, tempos difíceis, ó Deus Todo-Poderoso. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Pai querido, o que seria da nossa vida, Pai? Por isso nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre, Senhor. Amém, meu Deus querido, e graças a Deus, Senhor amado. Nós estamos aqui hoje, é um domingo especial, em que se comemora a Páscoa, nada mais, e nós, como cristãos, nós sabemos muito bem o significado da Páscoa. Páscoa não é um ovo de chocolate, mas sim um momento glorioso de Deus na humanidade, em que o Senhor cumpriu mais uma das suas promessas. Ele libertou um povo poderoso do Egito, um povo que era somente seu, criado para si, e ele foi instituída a Páscoa pelo Senhor lá no princípio. Nós vamos falar um pouquinho rapidamente a respeito disso e agradecer a Deus por todas as coisas. Eu quero dizer também para aqueles que congregam conosco e aqueles que porventura estão sendo uma casa espiritual, que no próximo domingo nós vamos realizar a nossa celebração de Santa Ceia do Senhor. Nós estaremos realizando e se ainda persistir o confinamento social, então nós vamos, durante a semana, nós vamos dizer como será a forma que nós faremos, mas porque nós não podemos deixar de celebrar o nome do Senhor Jesus, amém? Aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós, e nós agradecemos a Deus por tão grande salvação sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e que o nome do Senhor seja engrandecido.
na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo de número 12, eu quero ler um texto bíblico. Para falar de Páscoa, nós temos que vir para Êxodo 12, porque foi quando o Senhor, antes da retirada de todo o seu povo da escravidão do Egito, antes da última praga em que o Senhor enviou sobre o Egito, o Senhor instituiu a celebração da Páscoa. E ele diz assim, livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ásperos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comereis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 23 diz assim ainda: porque o Senhor passará por ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a Deus e a Yahvé. Nós podemos acrescentar: e foram os filhos de Israel que fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel, nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque Tu és Deus, ó Pai, único nesta terra, Senhor amado.
único, não há outro Deus, Pai, igual ou semelhante ao Senhor, Pai querido. Um Deus que é tudo na nossa vida, Senhor amado. Sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer, meu Deus querido. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está presente todos os dias conosco, Pai querido. O Senhor que tem nos guardado e protegido, Senhor. O Senhor que permanece o mesmo, Deus Todo-Poderoso. O Senhor não mudou, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, fala no nosso coração, Senhor, Deus querido. Meu Deus, há tanta gente neste país, ó Deus, há tanta gente nesse estado, nesta cidade de Bauru, Senhor, sofrendo, ó Deus querido, por causa desta situação que estamos passando, ó Deus querido, por causa desse vírus, ó Deus, ou que foi dado ao nome de Covid-19, ó Deus querido. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, nada acontece sem tua permissão, meu Deus Todo-Poderoso, e nada acontece sem um propósito, ó Pai. Já dizia o sábio, Senhor amado, que tudo tem um propósito, ó Pai. Ó Deus querido e santo, ó Deus, e nós cremos no propósito do Senhor para a nossa vida nesses tempos, ó Deus. São tempos difíceis, sim, ó Pai querido, tempos de tristeza, Senhor, mas são tempos de alegria, Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, ó Deus querido, enquanto se pode achar, ó Deus querido. É tempo de voltar ao Senhor, ó Deus querido. É tempo de voltar, ó Deus, à intimidade contigo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, entregamos tudo a Ti, Senhor amado. Que nesses minutos que estaremos aqui, Senhor amado, que o Senhor possa entrar em cada lar, ó Deus, em que for permitido entrar, Senhor Deus querido. E que o Senhor toque em cada coração, Pai, no nome de Jesus que eu te peço. E te agradeço hoje e sempre, Pai amado. Então nós vemos aqui, quando antes da última praga, que era a morte dos primogênitos, o Senhor então fala a Moisés e a Arão na terra do Egito e diz para ele como deveria ser o procedimento naquela noite, porque seria uma noite de muita tristeza naquele lugar. Seria uma noite em que todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que era o Faraó naquele tempo na terra do Egito, desde o seu trono até todos os lugares, até os primogênitos dos animais, haveria de morrer naquela noite. Então Deus dá uma ordem a Moisés e a Arão para que falasse ao povo, o povo de Israel que estava naquele lugar, ao povo hebreu. Então ele diz que eles deveriam pegar, as famílias pegaram um cordeiro pequeno, e se fosse muito para aquela família pegar, chamar outras pessoas que não teriam condições de ter, e comeriam naquela noite o cordeiro. E Deus mostra, dá toda a direção de como eles deveriam proceder. E a Bíblia diz que isto era a Páscoa do Senhor. E ele diz que o sangue daqueles animais deveriam ser passados nas vergas das portas, nos umbrais da porta e na verga da porta, porque naquela noite seria um sinal, porque naquela noite haveria de passar uma grande praga destruidora sobre o Egito, e todo primogênito, em toda casa em que não estivesse esse sinal, o sinal do sangue, então o destruidor passaria e levaria o primogênito daquela casa. Nós já assistimos em filmes em que mostra como aconteceu, e foi uma grande noite de choro. E quando o anjo passou pela terra do Egito, e viu o sinal naquela porta, então o anjo pulava naquela casa e nada acontecia naquela casa, e o povo hebreu foi salvo dessa situação. E aqui a Bíblia diz que o Senhor deveria, quando o povo chegasse até a sua terra, a terra prometida, deveria ser ensinado, quando houvesse esse rito da Páscoa, deveria ser feito por estatuto perpétuo, deveria celebrar perpetuamente como estatuto perpétuo, para sempre, essa situação do Cordeiro, a Páscoa do Cordeiro. E ele disse que quando os filhos perguntassem, mas por que este rito? Eles deveriam dizer que este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que livrou o povo hebreu da praga, da morte dos primogênitos do Egito.
E nós vemos que nós celebramos, nós que temos um pouco de conhecimento da palavra de Deus, nós vemos que este é o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa, passagem, Pessá, a Páscoa do Senhor. Esse é o verdadeiro significado. Mostra que a mão de Deus estava sobre aquele povo, e nada aconteceu, o povo, nada aconteceu sem que fosse da presciência de Deus. Sabe, meus amados, para nós falarmos até chegarmos nesta Páscoa, nós temos que voltar um pouquinho na palavra de Deus, para o livro de Gênesis capítulo 15, quando o Senhor aparece a Abraão numa visão, e diz assim a Bíblia, para sabermos como mas Deus fez isso no dia anterior à saída do povo do Egito. Não, o Senhor já tinha um projeto, o Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha um sonho para si mesmo. E diz a Bíblia assim, olha, em Gênesis capítulo 15, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Porque Abraão ainda não tinha filhos, Sara era estéril. Mas Deus disse a Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, e disse que ele seria pai de nações. Então Deus fala para ele, e Abraão chega para Deus e fala: Senhor, mas como vai acontecer isso? O que é que o Senhor vai me dar, se eu ainda estou sem filho? Mas, ainda no versículo 5 diz a Bíblia assim, olha, então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Diz ainda em Gênesis capítulo 15, no versículo de número 12: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então Deus está dizendo para Abraão: a tua descendência, Abraão, ela será peregrina em terra alheia, ela será reduzida à escravidão, ela será afligida por um tempo muito grande, 400 anos, como escravos. E mais Deus fez uma promessa: mas também eu vou julgar aquela gente a que vocês vão se sujeitar. O julgamento vem de Deus. Nós não precisamos julgar ninguém, Deus é quem julga por nós. Deus é o justo juiz. E Ele diz assim: e depois que eu julgar, vocês vão sair de lá, vocês vão ser libertos, vocês sairão com grandes riquezas. E diz também, nós temos que ir um pouquinho para frente, lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Desculpe, livro de Êxodo, capítulo 1. A Bíblia diz assim que quando José falece e Israel foram muito fecundos e aumentaram muito, e diz também que no Egito se levantou um outro rei que não conheceu a José, que não teve conhecimento de José, e eles achavam, na cabeça deles, eles achavam que o povo hebreu como havia se multiplicado muito, em maior número até que os egípcios, que eles poderiam entrar em guerra com ele e tomar a terra do Egito. Então o que eles resolvem? Como aquele povo estava sendo judiado naquela terra, o que eles fazem? Afligem o povo, levam eles a uma dura servidão e escravizam o povo. Diz assim o capítulo 1, a partir do versículo 12: mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalharam,
de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania serviam. Então eles estavam ali naquela terra do Egito, servindo com servidão, uma servidão dura. E a Bíblia diz que passou muitos tempos, os povos egípcios, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, gemiam, então eles clamaram a Deus, e o clamor, a Bíblia diz que o clamor subiu até Deus, o clamor da nação sobe até Deus. Há poucos dias nós tivemos nessa nação um grande clamor a Deus para que Deus sare esta terra, para que Deus livre esta terra de tão somente desse vírus, mas de toda impiedade, de toda tirania, de toda servidão que o povo está passando, de toda corrupção. Então houve um grande clamor nessa terra, e diz a Bíblia aqui, meus queridos, que ouviu Deus o gemido, e Deus se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Deus viu os seus filhos, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então veja bem, então tudo acontece segundo a vontade de Deus, segundo o propósito do Senhor. E nós vemos esse clamor então nesta terra, nesse terra chamada Brasil, e em muitos outros lugares há pessoas clamando para que Deus venha e saia a nossa terra, para que Deus venha nos livre dessa situação que estamos passando. Meus amados, aqui nós vemos que Deus não nada aconteceu sem que Deus a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, e Deus, quando chama Abraão teve uma intimidade com Deus, ele era chamado amigo de Deus e príncipe de Deus. Mas Deus, naquele dia, veja bem que estava no pôr do sol, mas Deus veio a Abraão em visão, e Deus fala com Abraão da servidão, e a Bíblia diz que foi um momento de trevas, e disse para Abraão: olha, Abraão, você vai ter uma descendência, Abraão, mas a tua descendência viverá numa terra alheia, não na sua própria terra, numa terra alheia como escravos. A tua descendência vai viver debaixo de servidão, a tua descendência vai viver numa situação dura, mas eu vou tirar vocês de lá, e quando eu tirar de lá, vocês vão sair com toda a riqueza que vocês puderem sair. E se nós olharmos para a palavra de Deus, quando o povo de Deus vai sair da terra do Egito, quando a saída do povo de Deus, a Bíblia diz que eles saíram com muitas coisas, e a Bíblia diz que eles saíram com riquezas, eles saíram levando prata, levando ouro, levando roupa, levando tudo aquilo que eles encontraram. E nós vemos que Deus cumpre a sua palavra. Nós não estamos só, Deus não nos deixou nessa situação, Deus não nos colocou debaixo dessa situação, e Deus nos deixou só, Deus não nos deixou à mercê de um vírus, mas Deus, nós estamos debaixo da proteção do nosso Deus. É por isso que nós temos que estar debaixo da proteção do Senhor, é por isso que nós temos que nos abrigar debaixo da sombra do Onipotente. É por isso que nós temos que estar pertinho desse Deus, buscar esse Deus, aproveitar esse tempo para buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, meus queridos, porque só Deus pode nos livrar, só Deus pode livrar nossas casas. E Jesus Cristo derramou seu sangue lá no Calvário por mim e por você. Ele derramou seu sangue lá no Calvário para nos libertar do pecado, para nos libertar das trevas, para nos libertar do inferno. Jesus morreu por mim, morreu por você. Jesus não morreu por prata ou por ouro. Jesus não morreu somente por uma nação, mas Ele morreu por todos aqueles que creem na cruz do Calvário, no sacrifício da cruz.
porque já não podia mais sacrifícios de bodes ou de cordeiro, já não podia mais tirar o pecado do povo. Precisava de um sacrifício de alguém que valesse a pena. E Deus então envia o seu único filho para nos libertar, para nos tirar de toda a prisão que nós estávamos, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então, meus queridos amados, a Páscoa do Senhor, a passagem, a saída do povo do mundo para a presença de Deus, a passagem do Senhor, a passagem do povo hebreu de saído de uma tirania, de uma escravidão pura, para estar na presença, para ir para uma terra ao qual Deus prometeu que daria ao povo de Israel. E como eu disse, o povo saiu e Deus disse, não eu disse, Deus disse que o povo sairia com grandes riquezas. E está aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 35, diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Saíram com grandes riquezas. Interessante que Deus disse, na outra passagem que Deus disse assim: olha, nenhuma unha ficará no Egito, nenhuma unha. Olha só a importância que Deus dá para aquele que Deus criou. E Deus disse que nenhuma unha ficará. E o que é uma unha? Nós cortamos uma unha, aquilo que corta, se corta, joga fora. Mas Deus dá importância, nós somos importantes para Deus, nós temos valor para o nosso Deus, nós temos valor para o nosso Deus. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço, o preço do sangue do Cordeiro. Aquele que foi imolado por nós, aquele que foi fez sacrifício por nossa vida. Não foi pouco, meus queridos. E Páscoa fala de um novo tempo, porque foi um novo tempo na vida daquele povo. Aconteceu muitas coisas assim na caminhada, mas nós sabemos que Deus, Ele guiou o seu povo pelo caminho, e Deus está nos guiando. E tenho certeza e convicção, meus queridos, eu quero dizer a vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos sair desta situação, nós vamos passar por tudo isso. E quando nós passarmos por tudo isso, nós veremos, nós vamos ver, nós precisamos sair melhores do que nós entramos. Nós precisamos sair transformados, renovados, porque nós estamos vendo a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Nós estamos vendo que o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido de todas as coisas. Então eu digo a vocês, fiquem firmes no Senhor, persevere na presença de Deus. Se você por alguma coisa se desviou da presença de Deus, volte para Deus urgente. Volte, porque talvez não haja tempo. Talvez não haja tempo. Jesus, os sinais estão por aí. A Bíblia diz que a lua vai brilhar mais que o sol, e houve um dia, esses dias, em que a lua brilhou mais do que o sol. Nós estamos vendo os sinais que estão acontecendo. São sinais dos fins dos tempos, são sinais da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. São sinais que nós não podemos ignorar, meus amados. Nós precisamos olhar para a palavra. Nós precisamos ler Mateus 24, Mateus 25. Nós precisamos ver que vai estar chegando o tempo em que o Senhor vai tirar a sua igreja, e nós somos a sua igreja, não é as paredes que Deus vai levar. Nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. O noivo está vindo para buscar a sua igreja, meus queridos, e a noiva tem que estar preparada para o noivo. A noiva tem que estar preparada para o noivo. Deus não vai vir buscar, Deus não vem buscar parentes, mas Deus vem buscar a noiva do Cordeiro. Aleluia! Jesus
está voltando. Então, meus queridos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de estarmos na presença de Deus. Agora você está na sua casa, agora você está dentro da sua casa, confinado, não confinado, mas vamos dizer, como está dito aí, eu me esqueci da palavra agora, mas confinamento social, não é confinamento, é outra palavra que me fugiu da memória agora. Então, nós precisamos estar, se nós estamos na nossa casa agora, mas quando tudo isso acabar, venha para uma casa espiritual, tenha uma casa espiritual, tenha um lugar onde você possa ouvir a palavra de Deus, onde você possa adorar a Deus, onde você possa agradecer a Deus, diante de toda a congregação, diante dos homens, um lugar para você ser direcionado pela palavra de Deus ao caminho que você deve andar. Venha à casa do Senhor. Esse é um apelo que eu faço a você nesta noite. Se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Diga-lhe onde você está, Senhor. Nesta hora, neste momento. Diga-lhe onde você está. Se você precisa se reconciliar com Deus, esse é o momento, essa é a hora. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Mas aí onde você está, diga ao Senhor: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor nesta noite. Eu não quero que passe este momento da minha vida sem que eu me reconcilie contigo, Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, faça agora, neste momento. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me receba como seu filho. Eu creio na mensagem da cruz, Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesta noite. Então entrega a sua vida ao Senhor. Entrega, creia no Senhor, como diz a palavra de Deus, creia no Senhor. Creia e será salvo tu e tua casa, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Então, essa Páscoa não é para comércio de ovo. Não foi um ovo que foi morto naquele dia, foi o Cordeiro. E nós temos o Cordeiro Santo, que é Cristo. Ele morreu por nós. Não foi uma morte em vão. Não foi uma morte em vão. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e uma vida abundante no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então vejam, meus queridos, como eu mostrei para vocês em poucas palavras aqui. Então, lá em Gênesis, Deus dizendo a Abraão que Abraão seria pai de muitas nações. Mas Abraão disse para Deus: Senhor, eu não tenho ninguém, só tenho Damasceno. Ele não é meu herdeiro. Mas Deus disse: não, olha para os céus, Abraão, e conte as estrelas se você puder, assim será a tua descendência. Mas Deus diz a Abraão: olha, Abraão, a tua descendência vai padecer, vai estar aflita, vai ser prisioneira, vai ser levada escravizada, mas eu virei e vou salvar a tua geração, vou salvar a tua descendência, e ela sairá com grande riqueza. E saiu muitas vidas do Egito, quase 600.000 homens, fora mulheres e crianças e os seus animais. E eles despojaram o Egito, saíram com muitas riquezas. E a Bíblia diz ainda, meus queridos, que todos saíram, e não havia entre eles uma enfermidade sequer. Não havia entre eles uma pessoa com uma gripinha sequer. Porque Deus sarou todos eles de todas as enfermidades que eles tinham. Veja só a grandeza do nosso Deus. Quando nós passarmos por tudo isso, Deus estará curando as nossas feridas. Aleluia. Deus estará passando, porque a Bíblia diz que Deus faz a ferida e Ele mesmo sarará. Oh, glória! Então o Senhor estará curando as nossas feridas. Quando passar tudo isso, nós seremos
filhos melhores para o nosso Deus, para o nosso Pai que está nos céus, porque Ele é o nosso Pai, e o Pai ama o Filho que tem, e Deus nos ama, em nome de Jesus Cristo. Então, que nesta noite, meus queridos, nós possamos refletir a respeito disso. Nós estamos debaixo dos planos do Senhor, debaixo do propósito do nosso Deus. E o propósito do nosso Deus é muito maior do que aquilo que a nossa mente humana possa imaginar. O propósito de Deus de salvação para a humanidade é muito maior do que qualquer planejamento humano, do que qualquer sonho humano. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, mas Deus não deixa de olhar para os nossos sonhos. Deus não deixa de olhar para os nossos projetos. Deus é um Deus de grandeza. O nosso Deus é um Deus grande e maravilhoso. Oh, aleluia! Nós amamos esse Deus, não por aquilo que Ele nos faz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos alcançou com a sua graça. A Bíblia diz que Deus amou, João 3,16, o textual da palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nos amou e amou até o fim. Louvado e agradecido seja o nome dele para todos sempre. Eu quero orar agora neste momento, orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu creio que você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, que Deus possa falar no seu coração. Eu posso dizer uma coisa a você: tenha fé, creia em Deus, que nada vai te acontecer. E se alguma coisa te acontecer, meus amados, Deus vai estar presente com você, em nome de Jesus Cristo. Mas Deus não pode me livrar? Sim, Deus pode. Deus não pode me livrar antes que esse vírus atinja a minha casa, a minha vida? Deus, claro que Deus pode. Mas e se Deus quiser mostrar o seu poder na sua vida? E se Deus quiser mostrar a sua família que Deus é poderoso, que mesmo na situação mais adversa, Deus pode mudar uma história. Deus podia ter livrado Davi da cova dos leões, mas Deus livrou Davi dentro da cova dos leões. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha do fogo ardente, mas Deus livrou eles dentro da fornalha, porque a Bíblia diz que eles viram, lançaram 3 na fornalha, mas tinha um dentro da fornalha semelhante aos deuses. Então Deus está conosco em todos os momentos. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus está presente conosco. Eu quero orar nesse momento, orar e agradecer a Deus, porque eu creio no poder de Deus, eu creio no propósito do Senhor, eu creio que Deus tem um plano para a minha vida, e Deus tem um plano para a sua vida. Eu creio que Deus tem um propósito para este momento que nós estamos passando. Eu creio que Deus tem um propósito para esta nação, para libertar esta nação. Eu creio que Deus tem um propósito para mostrar verdadeiramente quem são os seus. Eu creio que Deus tem um propósito grande. Quem sabe não é justamente esses dias que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, para dizer para você: veja, eu sou teu Deus, eu ouvi a tua oração, ouvi o teu clamor, eu estou contigo. Louvado e agradecido seja o nome dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Paizinho querido, nós invocamos o teu nome neste momento, ó Deus. O Senhor que é um Deus de propósitos, ó Deus querido. O Senhor que é um Deus que conhece e sabe todas as coisas, ó Deus, porque Tu és onisciente, ó Pai. Tu és o Deus onipresente, Pai, e Tu és o Deus onipotente. Tu és o Deus que sabe todas as coisas,
o Deus que pode todas as coisas e o Deus que está em todos os lugares, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor enche tudo em todos, ó Pai. Enche agora, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, o coração dessa pessoa que está aflita, Pai. Que saia toda aflição, Pai querido. Que saia toda tristeza, Pai. Que saia, Deus Todo-Poderoso, toda ansiedade, Pai querido. Ó Deus, toda agonia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que esta vida, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que está orando comigo neste momento, Deus amado. Ó Deus, que esta vida seja cheia da Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus querido, ó Deus, o nosso amigo, o nosso consolador, ó Deus querido, esteja consolando a cada coração, Pai, que tem clamado pelo Senhor nesses dias, ó Deus querido, que tem clamado pela Tua ajuda, pelo Teu socorro, ó Deus querido, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação, Pai querido. Oh Deus querido e santo, Deus de poder e Deus de glória, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, sara esta nação, Pai querido, não somente deste vírus, ó Pai, mas sara das drogas, ó Pai, sara da corrupção, meu Deus querido, sara da iniquidade, da idolatria, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, varra toda sujeira, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ouça o clamor do Teu povo, ó Deus, que clama por Ti, Senhor amado, por libertação nessa nação, Pai. Ouça o clamor da Tua igreja, Pai querido, que tem se colocado nesses dias na brecha, Pai Todo-Poderoso, para pedindo ao Senhor, clamando, ó Deus, por Ti, meu Deus querido, para o Teu agir, para o Teu operar, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que depois disso tudo, ó Deus, venham os tempos, ó Deus, de refrigério, ó Deus querido, venham tempos de avivamento nesta nação, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que nós possamos reconhecer cada vez mais, ó Deus querido, que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer, ó Deus querido, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Entra em cada casa, Pai querido, entra em cada lar que está nos ouvindo, ó Pai querido, nesta hora, Pai. Entra, Senhor, em cada lar, Senhor Deus Todo-Poderoso, que porventura amanhã, ou à noite, ou depois de amanhã, vai estar ouvindo, Pai, esta palavra, Senhor Deus querido. Ó Deus, a minha rede social é pequena, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor pode ampliar esta palavra por todos os lugares, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai querido. Não para que eu seja conhecido, Pai querido, mas para que o Teu nome seja louvado e engrandecido, ó Pai querido. Para que o Teu nome, ó Deus querido, ó Deus, para que saibam que só o Senhor é Deus, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, porque eu estou aqui, Deus querido, não para proclamar o Meu nome, ó Pai, mas para anunciar, ó Deus querido, que Jesus está voltando, Deus querido, para arrebatar a Sua igreja, Pai. E é tempo, ó Deus querido e amado, de nós, ó Deus, voltarmos o nosso coração a Ti, Pai Todo-Poderoso. É o tempo de voltarmos à Tua presença, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso. Assim eu te peço, ó Pai querido, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, hoje para todos sempre. Amém, Senhor amado, e graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados. Que o Senhor possa, que através do Senhor, através do Teu Seu Espírito Santo, possa consolar o teu coração essa noite, possa falar ao teu coração, e que você confie em Deus, possa confiar no Senhor, que Deus tudo pode. Deus tem te visto, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então o Senhor tem te visto, o Senhor tem visto as tuas orações, o Senhor tem colhido as tuas lágrimas para você que está chorando. Eu quero dizer a você também nesta hora, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, em nome de Jesus Cristo. E nós, assim que estivermos livres dessa situação, nós estamos aqui na comunidade de São Martina, na rua Aldoac 2026. Os nossos cultos são às sextas-feiras, às 20 horas, e domingo,
a partir das 19 horas. Convidamos você, então, a uma casa espiritual, para que você venha e esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu quero orar e agradecer a Deus e encerrar este culto. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus fez por você. Sabe que Deus tem mais para a tua vida. Deus quer fazer muito mais. Então confie em Deus, se apegue com o Senhor, como diz lá no livro de Jó. Une-te, pois, a Deus e tem paz com Ele. Tenha paz com Deus, não critique Deus, não critique Deus de forma alguma. Mas você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber, mas Deus sabe. Então, não critique a Deus. E outra coisa, quando nós criticamos a Deus e quando nós não cremos em Deus, nós estamos desonrando o nosso Deus. Honra ao Senhor. Quando nós honramos a Deus, a Bíblia diz que Deus nos honra. Honrarei aqueles que me honram, diz a palavra de Deus. Enquanto quando nós colocamos mais poder no vírus do que no grande Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então nós estamos desonrando esse Deus, nós estamos dizendo que Deus não tem poder para fazer a nossa vida, que Deus não tem poder para nos livrar deste vírus, ou de qualquer outra situação qualquer. Então confie em Deus, meus amados, em nome de Jesus Cristo, que tudo isso vai passar, você vai se alegrar. Em nome de Jesus, você verá que Deus não te deixou um segundo sequer na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu ergo minha mão, Pai querido, quero declarar sobre todos, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, que o amor do Senhor, nosso Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a tua casa, hoje para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho